Fala rapaziada do Meganha, beleza? Acabou um tempinho a entrevista do Felipe Luiz, né? Em relação ao Pedro. Foi uma entrevista bem sincera, bem coerente naquilo que falou, firme, porém tranquilo com, com, com seus argumentos. De fato, a gente que acompanha o futebol, né? A gente que, principalmente eu que tô aqui no Rio de Janeiro acompanhando os quatro grandes, né? Muitas das vezes a gente se pergunta por que que o Pedro era, né, reserva, não vinha como titular, entrava poucas vezes. Então, são certas dúvidas pra gente que acompanha, pro torcedor que tá na arquibancada, que tá assistindo o jogo em casa. Enfim, hoje o Felipe veio a público, pô, lindo a declaração dele. Não é de hoje que o Pedro vem dessa forma. Recentemente, tá rolando nas redes sociais uma entrevista do Davi Luiz falando em relação ao Pedro, né? Dizendo que o Pedro tinha que se empenhar mais, né? Deixar ser preguiçoso, vamos colocar assim, ter mais ímpeto nos seus treinamentos, ter mais disposição, almejar mais. E hoje o Felipe esclareceu o que de fato vinha acontecendo já há um tempo no clube. Cara, podemos dizer que o Felipe Luiz foi um gigante dentro dentro do que se propôs a falar. Ele expôs, mas não de uma forma crítica. Ele expôs a situação de uma forma educativa, entendeu? Porque muitos torcedores estavam criticando o Felipe, parte da imprensa criticando o Felipe. Não se deixa o Pedro fora, não se tira um jogador da magnitude do Pedro. Um cara que fez 30 gols no ano, é um absurdo isso o cara ficar de fora do, 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 de uma relação de jogo. E o cara firme educou alguns, ele falou o porquê e eu não tiro a razão dele. Quem foi minimamente atleta, seja de qualquer modalidade, seja do futebol, seja do basquete, meu irmão, que você jogue badminton, você minimamente você precisa se empenhar. Isso para com você, isso para com os seus companheiros. Porque foi teve uma parte que o Felipe falou que ele precisou conter para não contagiar. Às vezes você gosta do atleta, você tem uma relação boa com o atleta, mas para o grupo o atleta não está sendo bem visto. Então, pela situação, já não é de hoje que o Pedro vem tendo essa atitude da lesão para cá. O problema com a diretoria, a gente também não sabe o que se passa, o que se trata, nem tudo a gente consegue ter acesso, mas o esclarecimento do Felipe foi gigante, foi gigante. Claro, natural, eu gostei, alguns já troquei ideia aqui, não gostou da postura do Felipe. O Felipe ele tem uma postura de não expor os seus atletas. Ele muitas das vezes os resultados que ele teve negativo ele segurou, né? Por inúmeras vezes a gente viu que era problema de fulano, de ciclano, de Beltrano e ele não, o problema é meu. Eles fizeram o que eu mandei e segurou a bronca. Então, nada mais justo do que de fato ele se impor nessa situação, foi atacado por grande parte da imprensa, nas redes sociais, né? Então ele teve que explicar, ele merecia essa explicação e para mim foi gigante.
cabe ao Pedro se esforçar mais. Ele tem a ambição da seleção brasileira, não é qualquer ambição. Eu acredito que a seleção brasileira, como qualquer seleção, é o ponto ápice de um atleta. Você já joga num time de ponta, que é o Flamengo, você joga grandes competições, você minimamente tem que se doar. Doar por você, pela sua família, pelos seus companheiros. Você minimamente tem que deixar de ser preguiçoso. Isso eu falo para qualquer atleta de qualquer modalidade, seja o individual, seja o coletivo. O cara precisa ter essa disposição para treinar. Para bem próprio, para bem do grupo, para bem do coletivo, seja o individual, seja o coletivo. Então eu acho que eu dou parabéns ao Felipe. A gente não vê treinador falar isso. A gente vê treinador expor muito o jogador, principalmente quando os resultados são negativos. E o Felipe segurou o Pedro até onde deu. Chegou uma hora que fica insustentável você sendo atacado o tempo todo e você tem que expor. E ele expôs, firme, veemente naquilo que falou, sabe o que está falando, coerente no que disse. Então eu parabenizo o Felipe pela postura. E, cara, gosto muito do Pedro. Pô, teve um tempo atrás que eu já cheguei a falar que o Pedro é ruim, mas tem um amigo meu que ele se retrata, eu me retrato com ele o tempo todo. O Pedro é gigante, irmão. É muito bom jogador. Só que ele precisa botar a cabeça no lugar dele. Se ele tá almejando a seleção brasileira, ele precisa. Se tá doando 50, doa 100, irmão. Se tá doando 100, doa 150 e assim vai. Nunca é o bastante. Nunca é o bastante. Fico com a frase do. Se eu não me engano, do Mike Tyson, quando o Mike Tyson é campeão mundial. E que ele fala que se os adversários deles acordarem às 4 da manhã, ele vai acordar às 3, porque ele quer sempre estar à frente dos adversários dele. Então, mais uma vez, Felipe tá de parabéns. Acredito que grande parte da imprensa vai dar uma calada agora, porque criticaram o Felipe de uma forma absurda. Então, enfim. Curte aí, compartilha, comenta se você concorda ou não com o Felipe, tá tudo bem. Segue para não perder nada. Um grande abraço. Fui!